Deixa eu compartilhar o PowerPoint aqui. Muito bem. Vocês estão enxergando? Então? Sim. Eu estou. Conhece esse tiozinho? Não. Vocês Não. nunca viram a cara deles nas fake news, que eles são do demônio? Não. Já vi com a Pablo Vittar falando que vai destruir o Brasil. Tá, esses dois caras aí são os dois principais líderes, né, da Revolução Cubana. Você deve, pelo menos de nome, conhecer. Esse que está com a mãozinha levantada é o Fidel Castro. E esse outro divo argentino é o Che Guevara. Vocês nunca ouviram falar do Che, que o Che era horroroso, o Che matava criança, o Che matava gay, o Che matava todo mundo? Não, Era eu mó não. bonitão, né, professora? Eu acho que eu já ouvi falar algo Eu do só ouvi tipo. falar do primeiro, da mãozinha levantada. O Fidel. O Fidel morreu esse tempo. Então, e essa é a bandeira de Cuba, né? Essa bandeira de Cuba hoje, né? Você pode ver aí pelos elementos, a estrelinha, o vermelho. Então, você vê aí que tem aquela construção do socialismo, né? Cuba hoje, no mundo de hoje, assim, na minha opinião, pelo menos, é o país que realmente tem um modelinho mais socialista mesmo. Cuba é uma ilhazinha minúscula lá no Mar do Caribe. Então, isso que você está vendo em vermelho é a ilha de Cuba. Essa partezinha verde que está aqui em cima vai passando, vai chegando Flórida, né? É a partezinha lá de Flórida, porque é pertíssimo dos Estados Unidos. Aí você tem aqui a América Central e aqui a América do Sul. Então, é uma ilhazinha lá no Mar do Caribe, pertinho do Haiti. Né, de vez em quando tem umas tsunami lá, passa aqueles, como é que chama? Furacão, e aí eles têm vários problemas com isso e tal. É essa ilhazinha. Muito bem, qual que é a pegada dessa ilhazinha? Essa ilhazinha foi colônia da Espanha, né? Fazia parte da América Espanhola. E foi um dos principais lugares onde a Espanha produziu açúcar, né? A Espanha produziu muito, muito, muito açúcar, ganhou muito dinheiro com a exploração de açúcar e mão de obra escrava. Então, você tem que pensar que Cuba, assim como o Brasil, tem aquela questão da exploração da terra, de europeu explorando a terra e escravizando os africanos. Essa base é bem parecida. Muito bem. Então, chega lá pelas tantas, lá em 1898, Cuba está tentando se tornar independente da Espanha, só que para se tornar independente da Espanha, ela acaba se aliando aos Estados Unidos. E aí, meio que Cuba troca 6 por meia dúzia, porque eles conseguem se tornar um país independente, mas independente entre aspas, porque eles se tornam independentes da Espanha, mas eles se tornam dependentes dos Estados Unidos, né? A primeira Constituição cubana, de 1901, ela tinha na sua Constituição uma coisa chamada Emenda Platt, né? Que foi uma iniciativa de um senador norte-americano chamado Platt, e ele colocou isso na Constituição cubana. Então, na Constituição cubana, dizia que Cuba seria tipo um protetorado norte-americano, né? A palavra protetorado é muito sacana, porque se você pensa na palavra protetorado, né, pensar na palavra em si, dá a ideia de proteger, né? Que é um protetorado. Mas, na verdade, um protetorado é uma parte de terra que não é do seu país, mas você tem o direito de intervir naquele lugar da maneira que você quiser. Então, os Estados Unidos podiam intervir politicamente em Cuba, economicamente, militarmente, ou seja, os Estados Unidos podiam fazer o que quisesse em Cuba. Inclusive, eles criaram uma base militar lá em Cuba, que chama Base de Guantánamo, que é uma base militar que até hoje os Estados Unidos controlam em Cuba. Olha como Cuba é horrorosa, eles deixam até hoje, né, os americanos usar a maldita base militar, que parece que é a base militar onde os Estados Unidos faziam tudo de errado, né? Então, se eu quero torturar alguém, por exemplo, eu não vou fazer isso no meu território, eu levo lá para a base de Guantánamo em Cuba e faço isso lá. Porque aí lá as coisas não existem, né? Porque está longe, as pessoas não vêm. E aí eu vou indicar para vocês os documentários do Michael Moore. Não sei se vocês conhecem esse cara, ele é um autor de documentário norte-americano. Então, se você procurar os documentários dele, ele tem vários documentários que ele fala sobre os problemas dos Estados Unidos, e um dos documentários, que eu não me lembro qual agora, ele mostra a base de Guantánamo, que os Estados Unidos ainda têm em Cuba. Então, vocês percebem que para Cuba, para os cubanos, se tornarem independente da Espanha não significou muita coisa, porque eles continuaram independentes. E os Estados Unidos transformou Cuba, desculpa a palavra, num grande puteiro.
Desculpa, mas foi isso mesmo, né? Os Estados Unidos usava Cuba. Cuba era um lugar que tinha uma porrada de cassino. Cuba era um lugar que tinha muita prostituição, muita droga. E era tipo o quintal dos Estados Unidos no sentido de fazer tudo de errado que eu não faço no meu país, né? E aí vai ter várias tretas na ilha de Cuba, gente que não quer que Cuba viva como um protetorado dos Estados Unidos. E em 1953, esse senhor que você está vendo aí, chamado Fulgêncio Batista, ele dá um golpe, ele assume o controle da ilha de Cuba para atender os empresários e os desejos do governo dos Estados Unidos, né? Então, o regime dele é extremamente corrupto, extremamente violento, então os opositores eram mortos, eram presos. Ele ganhava muito dinheiro para permitir que os empresários norte-americanos explorassem os cassinos, explorassem a prostituição, explorassem as drogas na ilha de Cuba. Depois de eu te dizer tudo isso, se você fosse cubano, você estaria feliz com essa situação? Acho que não. Né? Com certeza não. Então você começa a pensar e entender por que vai acontecer essa revolução em Cuba e por que a população naquela época vai adorar essa revolução. Porque era uma situação muito, muito difícil. Especialmente comparando, peraí que tá passando um avião aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu adoro trabalhar de casa. Adoro. Vocês estão vendo duas fotinhos aí de Cuba, uma da cidade de Havana, que é a maior cidade, é a capital de Cuba até hoje, e a de baixo é uma foto do interior. Então tinha muito contraste, né, das populações das cidades, especialmente de Havana, onde circulava mais dinheiro, e a população do interior, a população do campo, viviam em situações de miséria. Então, a situação do povo cubano era muito ruim. E aí você vai ter a figura do Fidel Castro, que é aquele cara que tá com a mãozinha para cima lá. Ele era um cara de condições de Cuba, ele não era uma pessoa descendente de escravo, você vê que ele é branco, ele era advogado, e ele vai se unir com outras pessoas, inclusive o irmão dele, o Raul Castro, e eles vão tentar dar um golpe no governo do Batista. Eles vão tentar invadir um quartel, que é o quartel de Mancada, e eles vão falhar nessa invasão, isso em 1953. Eles vão falhar e eles vão ser todos deportados, né, mandados embora de Cuba. Fora de Cuba, eles vão se aliar com outras pessoas, e aí que ele vai conhecer o Che Guevara. O Che Guevara é um cara que chama Ernesto Guevara de la Serna, ele nasceu na Argentina, em Rosário, se não me engano é o mesmo lugar que nasceu o Messi, e ele era um médico também, ele era um cara que poderia ter passado a vida inteira dele, tendo um escritório, um consultóriozinho na Argentina, mas ele fez uma viagem pela América Latina, depois eu vou recomendar uns filmes para vocês, e aí ele começou a perceber como a América Latina, como a gente tem tantos problemas em comuns, né, em questão de pobreza e tal, e aí ele se sentiu muito latino-americano e começou a se envolver em questões políticas. E aí ele conhece o Fidel Castro e tal, e aí ele vai participar de uma segunda tentativa de golpe lá, para tentar derrubar lá o governo do Batista. E aí, 3 anos depois, em 1956, eles desembarcam em Cuba, em 82 homens. E eles descem nessa região aqui, onde está esse quadradinho aqui em cima, que chama Montes Escambray. Vocês estão vendo o mapa? Eu acho que eu não tô vendo, não. Calma aí. Sim, tô vendo, prof. Tá? Sim, tô vendo. Então, esse é Cuba, tá? Esse aqui no centro, é onde eles dizem... Perdão, aqui eu errei aqui, gente. Eles desembarquem aqui, ó. Desembarco aqui embaixo. Aí eles já tomam uma baita de uma porrada do governo, e desses 82 homens sobrevivem 12. E aí eles entram aqui embaixo, numa área de serra, que chama Sierra Maestra. E aí eu vou também recomendar o filme para vocês verem que eles conseguem armar uma guerrilha. Lembra quando a gente falou de Vietnã, que os caras tinham aquelas guerrilhas na mata? Claro que não é a mesma coisa, só para você criar um parâmetro. Então eles vão entrar na mata, vão começar a conversar com as pessoas no campo tinham uma vida muito miserável, então muita gente começa a entrar nessa onda do Fidel e do Che, começa a se alistar e tal, os caras começam a aprender táticas ali de batalha, de guerrilha. Uma coisa muito interessante é que os caras achavam que as pessoas tinham que ser esclarecidas, então eles começam a ensinar esses camponeses a ler e escrever no meio do mato, no meio das revoltas. E aí esses caras vão, pouco a pouco, lutando contra o exército cubano do Fulgêncio Batista e vão conseguindo avançar, vão conseguindo subir. Eles vão ter uma grande batalha na cidade de Santa Clara, aqui no meio de Cuba, e aí, vencendo essa batalha, eles começam a caminhar em direção a Havana,
que é a capital de Cuba. Eles chegam em Havana em 1º de janeiro de 1959, que é a data que os cubanos consideram a data de independência deles de verdade, né? O Fulgêncio Batista foge, e aí nessa foto você está vendo aí 3 caras, né? Além do Che, que está lá no cantinho de boina, o Fidel discursando, que é o cara que a gente tinha visto no começo, e esse cara de chapéu, que é o Camilo Cienfuegos, que também foi um dos líderes e que teve grande participação na Revolução, só que ele desapareceu. Ele foi de um lugar, ele saiu de uma cidade para ir para outra, nunca chegou, ninguém nunca achou esse cara, ninguém sabe a ideia do que aconteceu com esse homem, ele simplesmente desapareceu. Muito bem, 1º de janeiro de 59, quando eles derrubam o governo do Fulgêncio Batista, né, eles vencem o exército do Fulgêncio Batista, a população de Cuba está muito otimista, porque vocês percebem a porcaria de vida que eles tinham antes? Então, uma revolução que derrubasse aquele governo, para aquelas pessoas, representava uma mudança, uma transformação de algo positivo. E, a priori, em 1959, esses caras declaram que a revolução é uma revolução nacionalista. Né? A palavra comunismo, socialismo vai chegar daqui a pouco. Né? Por que nacionalista? Porque eles querem que Cuba deixe de ser o prostíbulo dos Estados Unidos e passe a se tornar um país que funcione para os próprios cubanos. Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, as medidas que o Fidel Castro faz em Cuba, quando ele assume, ele faz reforma agrária. Então, ele pega todos aqueles latifúndios, aquelas propriedades de terra que pertenciam aos descendentes dos europeus ou às empresas americanas, e ele loteia e distribui para aquele monte de camponês pobre. Ele vai reduzir o preço dos aluguéis, dos medicamentos, das tarifas telefônicas, da eletricidade. Por quê? Porque isso tudo é necessidade básica. Então, tudo isso tinha que ser de acesso à população. E ele vai nacionalizar a empresa, que é ao contrário, meio de privatizar. Ao invés de você vender para a iniciativa privada, você transforma isso numa empresa estatal. Por que que isso é bom para esse país? Porque o dinheiro, se você nacionaliza o banco, se o banco ele é do país, o dinheiro fica no país. Se eu tenho um banco estrangeiro no meu país, igual aqui no Brasil, a gente tem a maioria dos nossos bancos são bancos que o dinheiro pode ir para qualquer lugar do mundo. O dinheiro não fica no Brasil. Se você vive um estilo de vida, né, como é o capitalismo, que ganha quem acumula, se você não tem um banco que guarda dinheiro no seu país, você vai perder, porque o dinheiro pode ir todo embora para outro lugar. Então, ele nacionaliza os bancos, para que o Estado cuide disso, para que o dinheiro cubano ficasse em Cuba. Ele vai nacionalizar empresas estratégicas, quer dizer assim, todas as empresas que são essenciais para produzir coisas para a população sobreviver, tem que ser do Estado, porque não pode visar lucro, tem que visar fornecer mercadoria e atendimento para a população. Deu para entender até aqui? Sim, eu. Sim. Sim, pro. Qual o problema até agora com Cuba? Vocês estão horrorizados? Muito, muito. Ah, bom. Porque É senão... raiva de americano, né, professora? Shhh. Fala assim. Tá aprendendo errado. Você não tá vendo que coisa horrível que foi a Revolução em Cuba? Que eles queriam cuidar do país para o povo deles. Ah, eles só queriam levar a democracia, professora. É, eles só queriam que o povo deles não vivesse num grande puteiro. Não é horrível isso? É, olha que Eu tristeza. tô assim. Olha, essa história me choca. Aí vai vir o pessoal argumentar. Eu cresci ouvindo isso, porque desde adolescente, quando eu descobri o Che Guevara, eu comecei a me interessar por essas coisas, porque ele foi um puta cara. As pessoas têm muito trabalho para destruir a imagem dele, porque não dá para destruir a imagem dele. Ele foi realmente um puta ser humano. E aí minha família sempre fez um esforço muito grande para destruir a imagem do Che Guevara para mim. Não funcionou, porque ele está pendurado na minha parede aqui até hoje, né? Mas, assim, as pessoas falam, muita gente, o primeiro argumento das pessoas, quando teve a Revolução, muita gente fugiu de Cuba. E isso é verdade. Mas quem fugiu de Cuba não foi aquela massa de camponeses, né, a população negra de Cuba. Quem fugiu de Cuba eram aqueles descendentes de europeus brancos, que eram os latifundiários, que tinham as terras, que tinham dinheiro, que tinham coisas que foram tomadas para socializar, para distribuir para a população. Pensa um minuto comigo. Hoje, você aqui no Brasil, vamos supor assim, ó, lá, teve uma revolução. Deixa eu ver se alguém tentando entrar. É o Cauã, tadinho, faz tempo que ele tá aqui. Pensa assim, ó, acabou de ter uma revolução aqui no Brasil, os caras vão tomar todas as grandes propriedades de terra, vão nacionalizar os bancos. E o que você perdeu? Você, meu aluno aí que tá me ouvindo.
Nada. Nada. Por que você não perdeu nada? Eu não tenho nada. Porque você não tem nada. Olha só. Então agora explica pra mim. Por que as pessoas têm tanto medo de uma revolução que tome coisas se elas não têm nada? Eu vi um meme ontem. Porque o pessoal acha que é elite, acha que é capitalista. Mas assim, tipo, tudo que você tem é uma casa, no máximo um carro, né? O cara não vai tomar a sua casa para dar para outra pessoa, não faz sentido. É que o povo não sabe a de uma diferença pessoa pra dar pra de outra. propriedade privada e propriedade pessoal. Sim, mas isso aí você tá querendo demais, né? Ah, mas devia pelo menos se informar pra você falar uma merda dessas. Sim. Sim, você vai falar que o governo vai tomar sua casa? Não tem como. Você Ele tem que vai se tomar informar sua pra você casa falar pra isso. outra pessoa. Aí ele tira uma pessoa da rua e põe outra na rua. É. Porra, puta socialismo do caralho. Olha, eu vi um meme ontem genial que falava assim, o capitalismo era um meme, né? Uma pessoa digitou capitalismo, a gente tem que reconhecer que o capitalismo foi incrível, porque ele convenceu as pessoas de que liberdade é ou você obedecer a um patrão ou morrer de fome. E é basicamente isso. E as Porque se pessoas você... defendem isso, elas defendem que elas têm que trabalhar para alguém, E aí, pronto. Se trabalhar a vida inteira e pronto, que não consegue, senão já é era. vagabundo. Então, assim, teve muita gente que fugiu de Cuba? Teve muita gente que fugiu de Cuba. Principalmente quem perdeu coisa. E não era a pessoa que perdeu coisa, assim, para uma pessoa que nem eu, assim, que sou uma pessoa de classe média que tem eu moro de aluguel, mas enfim, eu moro aqui, é meu. E aí eu vou perder a minha casa. Não, você está falando de pessoas que tinham terras, que tinham riqueza, que tinham dólares, que tinham muito dinheiro. Essas pessoas fugiram de Cuba. Então, se acontecer uma revolução aqui hoje no Brasil, eu não sei o que as pessoas têm tanto medo que elas vão perder. Eu acho que todo mundo é filho do dono do Bradesco no Brasil e eu não sei. Porque se acontecer alguma coisa, eu não perco nada. Eu não tenho nada a perder. Professora, mas também acho que é desinformação. Porque, ó, meu avô, ele é ruralista, né? Não ruralista, tipo, esse negócio. Ele trabalha com terra, esses negócios, mas Ele é um não tem uma agricultor. terra. Isso. Ruralista, eu tava querendo xingar meu avô já. Enfim. Mas ele trabalha com terra, esses negócios. Aí, tipo, a gente entrou no assunto de reforma agrária, esses negócios, tipo, de um governo mais igualitário. Aí eu falou, não, mas não quero isso porque vai tomar minha terra, que não sei o que, que não sei o que. Aí explicando pra ele, ele virou comunista. Mas Praticamente, porque, tipo... qual o tamanho da terra dele, né? Não, a terra dele é uma casa. É que nem meu tio. Meu tio, tipo, tem... Meu tio é tudo... Ah, se acha rico porque tem um sítio que meu avô deixou lá. Aí ele se acha, nossa, não, grande agricultor com não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, se depois que dividir aquela merda lá, não dá nem, tipo, uma casa pra cada um. Então, Mas eles não não, o sabem o que é governo vai tirar minhas latifúndio. coisas. Eles não sabem o que é latifúndio. Eles acham que o que eles têm, que cabe 3 casas dentro, é um latifúndio. Eles não têm ideia do que é um latifúndio. Não tem. As pessoas não sabem, elas não têm noção. Ainda mais a gente que mora em cidade, que mora em casinha pequenininha assim, a gente não tem ideia do que é um latifúndio e de como tem terra. No Brasil, tem muita terra, muito latifúndio. E muito latifúndio improdutivo, que está lá jogado, parado. Não está fazendo nada, servindo para nada. Eu tô aqui quando a gente viaja assim pro interior, que a gente vê todas aquelas terras, tipo, sem nada, nada construído. E muita gente tem, só que não usa pra nada, né? E aquelas terras que você está vendo, provavelmente você vai andar quilômetros e quilômetros para o interior e aquelas terras pertencem à mesma pessoa ou à mesma família. Pois é. Não é que muita gente é dona daquelas terras. E aí a riqueza que aquelas terras produzem é dividida entre muitas pessoas. É só observar, porque, por exemplo, você vai estar viajando, você vai, tipo, seguir a estrada, você vai ver uma casa, no máximo 2 nessas terras grandes. Você não vê mais de uma. Principalmente nessas terras costeiras, a estrada é uma casa e um pilão lá no fundo e já era. E toda aquela riqueza é daquela pessoa, daquela família. E a gente sabe que riqueza não é infinita, é uma coisa básica, matemática básica, né? Não é infinita, é finita. E se uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas acumula muito, muita gente fica sem. E você pode querer... Sabe o que me irrita? A pessoa, de repente, ela adora o capitalismo, ela realmente quer ter uma chance de acumular, uma chance de 0,0001%, o problema dela, ela acha que ela vai vencer, que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai acumular muito dinheiro, que ela vai vencer a vida vencendo os outros,
E ela não está nem aí para os impactos sociais que isso acarreta para os outros. Eu não concordo com essa pessoa, mas pelo menos ela é honesta, né, de dizer a verdade. Que a pessoa que quer acumular e vencer a vida querendo vencer os outros, ela não quer, porque isso é uma coisa meio feia, né? Todo mundo, né, gosta de ser bonzinho e legal. Então as pessoas ficam criando ideias na cabeça delas mesmas para dizer que o que elas estão fazendo é certo. Sim, eu fico pra desculpa. Ah, sei lá, isso que me deixa fudido, tipo, não adianta você querer ficar rico, que você vai ficar rico, vai ficar mais pessoas pobres. Não, tipo, não tem de onde você tirar aí. Ninguém fica rico sozinho. Sim. Você tira dos outros. Você tira dos outros. Eu não entendo essas pessoas de verdade, tipo. Sei lá. É que você foi doutrinado na escola, né? A professora não é nem isso, mesmo se eu não estudar, isso é básico. Isso é tipo. Isso é básico pra você. Ah, sei lá, professor. Porque, tipo, Não é básico a ideia de você ganhar uma coisa nas costas dos outros já é ruim, já é zoada. E as pessoas dizem que isso é normal, é virem assim, nananana. E aí a gente vai continuar esse debate daqui a pouquinho, quando eu mandar vocês para Cuba. Bom, deixa eu continuar aqui. Lembra que a gente está em Guerra Fria, né? Então, assim, você tem um país que era o quintal dos Estados Unidos. Esse país que era um quintal dos Estados Unidos se revolta e deixa de ser o quintal dos Estados Unidos. Então, já prejudicou os Estados Unidos, porque acabou com os negócios, né? Dos Estados Unidos. Quando os revolucionários chegam em Havana, eles catam os mafiosos, catam os caras de cassino, dá fim nos caras. Isso é verdade. Teve gente que eles assassinaram pessoas. Eles assassinaram mafiosos. É engraçado que a mesma pessoa, isso que me irrita, as mesmas pessoas que criticam a Revolução Cubana porque os cubanos fuzilaram mafiosos quando teve a Revolução, são as pessoas que defendem pena de morte para ladrão de celular. Então, assim, a questão não é a morte, a questão é quem morre e quem mata. Se sou eu que estou escolhendo quem morre porque me prejudicou, aí pode. Quando outras pessoas se revolucionam e destroem pessoas que te mantinham oprimida e matam essas pessoas que te mantinham oprimida, aí é horrível. Então, é impressionante realmente o poder da ideologia, como a pessoa se convence, né, de que a violência do opressor é certa e a reação do oprimido é errada. Isso é bizarro. Bom, voltando aqui na Guerra Fria, Cuba na Guerra Fria, Cuba prejudicou os Estados Unidos 2 vezes. Primeiro, porque acabou com os negócios dos Estados Unidos em Cuba. Segundo, porque, mano, você tá tendo um país na Guerra Fria, né, com aquela competição socialismo e tal, os caras lá com estrelinha na bandeira, no quintal dos Estados Unidos, ali um país que vai oferecer ali um perigo, né, para a hegemonia americana de manter o bloco capitalista e tal. Então, em 1961, os Estados Unidos vai cortar relações diplomáticas com Cuba. Começa aí. O presidente, na época, esse aí que tomou o tiro na cabeça, lembra? A gente conversou sobre ele já. É o Kennedy. Em abril de 61, os Estados Unidos vai juntar mercenários e vai tentar invadir Cuba para acabar com aquela revolução horrível que deu terra para os camponeses famintos. Olha que coisa horrorosa. Vai salvar, né? Os Estados Unidos sempre salvando os países, né? Claro. E aí eles vão tentar invadir Cuba pela Baía dos Porcos e foi um fiasco, eles perdem, né? Os cubanos vencem. E aí sim o Fidel fica loucaço quando os Estados Unidos tentam invadir, ela, beleza, então agora realmente o nosso país é um país de caráter socialista e ele vai procurar ajuda militar na União Soviética. Então você tem Cuba, o país assim na América, na encosta dos Estados Unidos, se torna um inimigo dos Estados Unidos no auge da Guerra Fria. E aí o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos vai lá e impõe um bloqueio econômico sobre Cuba, que a gente chama de embargo. Vocês sabem o que é isso? Vocês já ouviram falar? Não. Porque, Não. assim, muita gente fala que Cuba é pobre porque é socialista. Não, Cuba tem inúmeros problemas porque é embargado. O que significa o embargo? Já que os Estados Unidos não conseguiram invadir Cuba, já que os Estados Unidos estavam lá, Cuba fez amizade com a União Soviética, então fica mais difícil mexer com Cuba, eu vou destruir Cuba. Se eu não consigo destruir Cuba militarmente, eu vou destruir Cuba economicamente. Então eu vou embargar Cuba. O que significa embargar? Existem leis nos Estados Unidos que proíbem cidadãos americanos de investir dinheiro em Cuba, de fazer várias coisas em Cuba, mas os Estados Unidos também é um dos países, né, ainda é líder lá de comércio e tal. Então, o que os americanos fazem, né? Peraí que eu acho que entrou alguém agora. Não, tô louca. Perdão. O que os Estados Unidos fazem? Eles impõem um bloqueio em Cuba econômico. O que é esse bloqueio econômico?
Foi isso, alguém Bro, caiu. vou ter que sair. Tá bom, Fia. Tá bom? Beijo, tchau. Tchau. Então, o que significa esse embargo econômico? Os Estados Unidos falam assim, ó, mundo, presta atenção, quem brincar com Cuba, não brinca comigo. Então, se você fizer algum tipo de comércio com Cuba, se você investir dinheiro em Cuba, essas coisas, eu vou virar as costas para você. Então, por exemplo, Cuba é um grande produtor de açúcar até hoje. Se você é um país X, você vai lá e compra quilos de açúcar em Cuba. Eu, Estados Unidos, não tenho como te impedir, né? Não tenho como entrar em guerra com todo o país que quer comprar coisas de Cuba. Mas o que eu vou fazer? Você vai levar esses quilos e quilos de açúcar, toneladas de açúcar para o seu país, e você vai pegar esse açúcar no seu país e vai manufaturar, né? Vai fazer produtos. Então, você vai fazer chocolate, você vai fazer geleia, você vai fazer um monte de coisa com esse açúcar. Aí, na hora que você tiver um monte de produto feito com açúcar cubano, eu não compro de você, e você vai ficar com a sua mercadoria encalhada. Então, é mais ou menos assim, quem quer brincar com Cuba, não brinca comigo. Nossa, bem Mas coisa por de que eles criança. faziam isso, Pro? Para quebrar Cuba economicamente, porque você está em Guerra Fria, né? Você está aquela briga do bloco socialista e o bloco capitalista. Se você deixa uma ilhazinha no quintal do seu país, na América Latina, dá o exemplo de que ela pode viver de outra maneira, dá o exemplo de que você pode prosperar de outra maneira, eu estou ferrado. Então, eu não posso deixar você prosperar de jeito nenhum. O embargo econômico existe até hoje. Ele foi imposto em 1962. Até hoje, Cuba é embargada. E isso tem consequências para Cuba, óbvio. Porque eles não conseguem fazer comércio normalmente com o mundo. Então, eles não conseguem faturar igual os outros países, né? Aí os caras falam, ai, Cuba é pobre. Lógico, eles não conseguem comercializar, eles não conseguem fazer nada. Quem compra coisas de Cuba hoje, basicamente, né, os maiores compradores das mercadorias cubanas é a China e a Venezuela. E o mais louco é assim, o embargo econômico foi os Estados Unidos que pôs. A ONU é contra esse embargo, porque a ONU é a Organização das Nações Unidas, né? A organização que a gente criou, que os seres humanos criaram, para manter as relações no mundo em paz. Só que os Estados Unidos têm cadeira lá no Conselho de Segurança na ONU, então ele faz basicamente o que ele quer. Então ele bloqueou lá, embargou Cuba. Na época do Obama, o Obama visitou Cuba. O Obama foi o primeiro presidente norte-americano em décadas que pisou em Cuba. Ele foi lá, apertou a mão do Raul Castro na época, que era o irmão do Fidel, que o Fidel Castro governou Cuba até ele ficar muito, muito, muito velho. E ele já morreu agora. Depois passou por irmão dele, que também era um senhorzinho, agora tem um outro cara que governa Cuba, lá do Partido Comunista Cubano. Bom, enfim, em 2009, o Obama foi lá, lembra o presidente dos Estados Unidos, Obama, foi lá, apertou a mãozinha do Raul, tirou fotinho e tal, então, assim, foi meio que um aceno de amizade, só que ele endureceu o embargo, ele continuou deixando o embargo sobre Cuba, porque o Obama continuou sendo presidente dos Estados Unidos, ele foi o presidente, né, que a gente pensa, ai, como ele era fofo, mas, assim, ele fez tudo que o presidente norte-americano faz, né? E a ONU lançou um cálculo nessa época, lá em 2009, de 62 até 2000, até os anos 2000, começo dos anos 2000, Cuba perdeu em comércio exterior cerca de 90 bilhões de dólares. E isso tem consequências para Cuba, porque Cuba não tem entrada de coisas novas. Então, assim, por exemplo, a questão do carro. Depois eu vou mostrar a foto para você ver. Os carros cubanos são carros da década de 50, que os caras conservam, arrumam até hoje. Porque não entra peça, eles não conseguem comprar. E aí eu vou dizer para vocês que nesse ano teve reunião da ONU, e aí todos os países foram votar se eles são a favor ou contra o embargo de Cuba. E todos os anos, só os Estados Unidos votavam a favor de manter o embargo de Cuba. Vocês acreditam que esse ano a gente votou por isso também? Agora tem 3 países no mundo que votaram na ONU a favor de continuar embargando economicamente Cuba: Israel, Estados Unidos e Brasil. Meu Deus do céu. Triste. Aí as pessoas falam, ai, Cuba não desenvolve. Ué, tira o embargo, deixa a Cuba comercializar com o mundo inteiro, e aí a gente vai ver se eles vão desenvolver ou não, nós vamos ver se o socialismo deles funciona ou não. Se é tão ruim assim, por que precisa embargar? Deixa os caras, né?
Vamos ver É caindo. porque, assim, eu acho que, assim, os outros países, eles visam o próprio lucro. Tipo, eles Sim, estão cagando se Cuba tá vendendo ou não, se tá pelo indo bem contrário, economicamente eles ou têm não. que proibir Cuba de vender. Porque olha só o perigo que Cuba oferece. Se Cuba prospera, o planeta Terra vai ter um exemplo de um país que não vive necessariamente com o objetivo do lucro e as pessoas vivem bem. Você tem ideia do perigo que isso é? Do exemplo que isso seria? Na verdade, para os Estados Unidos ia ser ruim, por causa, né? Que foi, Fran? Na verdade, para os Estados Unidos ia ser ruim. Muito ruim, Mas, porque assim, eles vão dizer, nossa, eles vão ter competição para o sistema econômico deles. e E aí, também para os ricos. e primeiro que quem tem poder e privilégio perde o poder e privilégio. Então, essas pessoas. Mas assim, quem tem poder e privilégio, não querer perder o seu poder e privilégio é compreensível racionalmente. Né? Porque o cara tem uma coisa e ele não quer perder nem a pau. Agora, o que eu não consigo explicar é o poder da ideologia na cabeça do ser humano. É uma pessoa que não tem nada que defende isso com unhas e dentes. É estranho, essas Estranho. pessoas. Na verdade, isso provavelmente seria mais benéfico para os outros países do que maléfico se não fosse um embargo. Sim, Porque ia menos ser para os mais Estados barato Unidos. o açúcar vindo de Cuba. Fora as A outras China compra coisas. quase tudo. Então, A China compra quase tudo. E aí eu vou comentar algumas coisas com vocês. Ó, a gente viveu, tem um negócio na história que chama crise dos mísseis, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Em outubro de 1962, a gente chegou muito perto de dar uma merda nuclear, mas não deu. Por isso que a gente está aqui, o corpo ainda inteiro, né? Muito bem, na época, o líder da União Soviética era o Nikita Khrushchev, né? E o que ele fez? Como Cuba teve aquela invasão, os Estados Unidos tentou invadir Cuba lá na Baía dos Porcos, Fidel Castro vai lá e se alia com a União Soviética. A União Soviética vai lá, Guerra Fria, vai lá e manda míssil para Cuba. Ah, nós vamos colocar um míssil nuclear aí no território de vocês, como resposta à tentativa de invasão norte-americana em Cuba. Só que já tem míssil. Por que a União Soviética está fazendo isso? Só porque ela é muito boazinha? Claro que não também. Você está em Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham míssil nuclear com países aliados a ele, né, aos Estados Unidos, lá na Itália e na Turquia. Então você tinha míssil americano na Itália e na Turquia, lá na Europa, apontado para a União Soviética. Aí a União Soviética aproveita dessa situação, faz um aliado, se alia a Cuba e bota um míssil aqui no quintal dos Estados Unidos. Então, aí os Estados Unidos falam, não pode ficar vindo míssil nuclear até aqui, porque é um perigo para mim. Então, ele impõe um bloqueio marítimo, militar, assim, para evitar que novos mísseis e armas entrassem em Cuba. E aí, em outubro de 1962, a gente viveu essa situação, né, que o pessoal fala, realmente chegou um ponto de que a gente tinha míssil nuclear apontado para cá e para lá. E míssil nuclear não é beribinha, né? Míssil nuclear é um negócio que destrói grandes porções de terra e deixa consequências, né? A radiação deixa inúmeras consequências lá ali para muitos anos. E chegamos muito perto ali de dar uma merda, mas aí o Kennedy e o Khrushchev, porque uma guerra nuclear é pouco provável de acontecer, porque se você destrói o mundo, você domina o quê, né? Você mata as pessoas, você explora quem? Então você precisa das pessoas, né? Então, o Kennedy e o Khrushchev, aí, que são esses dois caras que você está vendo, que era o líder da União Soviética e o presidente dos Estados Unidos na época, fazem um acordo para apaziguar aí as questões dos mísseis. Aí a União Soviética tira o míssil de Cuba, eles param de apontar míssil um para o outro e aí as coisas se acalmam um pouco. Então, a gente realmente já viveu na nossa história, na história da humanidade, uma crise nuclear. E eu termino com essas duas fotinhos aqui, né? Não sei se vocês já fizeram algum comentário, assim, e aí mandaram você para Cuba. Eu já fui mandada para Cuba tanto na minha vida, tanto. Toda vez que eu defendo qualidade de vida, saúde para todos, educação pública para todos, transporte público para todos, toda vez que eu defendo essas coisas, alguém me manda para Cuba, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é Cuba, né? Eu vou recomendar algumas coisas para vocês verem, vocês mesmos. Cuba é um país que realmente está... Assim, eu tenho uma colega que viajou, realmente foi para Cuba, porque Cuba é um ponto turístico. A maior fonte de renda de Cuba hoje é o turismo. Tem praias lindíssimas e tudo mais.
e ela foi para Cuba, né? Ela e 3 amigas dela, elas foram em 4 meninas. E aí o que ela me contou foi que você anda na rua com uma sensação de segurança, que ela falou que ela tá estranho. Porque como lá não tem essa questão de gente miserável, não tem gente na rua, não tem essa pobreza como tem aqui no Brasil, você não tem a mesma questão de assalto. Então, você anda na rua e você anda bem mais tranquilo. Ela falou, eu e minhas amigas, a gente ia para casa, a gente ia num barzinho, voltava para o hotel, para casa onde a gente ficou hospedada a pé. À noite. E ela falou também que lá em Cuba, Nossa, que legal. como eles vivem de Deixa eu fazer uma turismo, Se Cuba não, tipo, não é um país favorável economicamente, como que eles conseguem levar essa vida assim, sabe, boa lá? porque você não tem extremos, Vanessa. Você não tem o Morumbi, e do lado do Morumbi, Paraisópolis, a maior favela do estado. Você não tem esse contraste de desigualdade. Você concorda que se todo mundo tem O a país mais... todo, então, é um país bom, né? Tipo, Então, bom depende do ponto de vista que você tem. Porque as pessoas lá, o que as pessoas falam? Que em Cuba todo mundo é pobre igual. Nem todo mundo é pobre igual. As pessoas em Cuba, realmente, elas não conseguem crescer muito, melhorar muito de vida, porque o país é embargado. Então, as opções de trabalho que eles têm, as relações econômicas que eles têm são difíceis. Porque eles não conseguem se comunicar com o resto do mundo. É uma ilha tropical que produz basicamente tabaco, que produz açúcar, e você não vive de tabaco e açúcar, né? Você precisa comprar coisa de outros países, e eles não têm tanta possibilidade de comércio. E é isso que empata o país. Para você provar para mim que o socialismo não funciona, você tem que tirar o embargo de Cuba. Tira o embargo de Cuba e deixa Cuba comercializar com o mundo inteiro, deixa Cuba ter relações diplomáticas com o mundo inteiro. E aí, se ela cair pelas próprias pernas, porque o socialismo não presta. Agora, e falar que eles têm uma vida boa, o que essa menina falou para mim é assim, Cuba é um país latino-americano praticamente como outro qualquer. Então, você vai ter problemas como você tem em outros países. Você não vai ter uma população rica em casas de filme. Isso não tem, isso tem nos países que acumulam o dinheiro, né? Não tem nos países onde não tem acúmulo de dinheiro. Mas, por outro lado, como você não tem essa desigualdade social absurda que você tem no Brasil, você não tem a necessidade de ficar roubando a coisa dos outros. Porque, assim, tem coisas em Cuba que são garantias, todo mundo tem. Então, todo mundo em Cuba recebe uma cesta básica com itens básicos de alimentação, que não é o suficiente para a família se alimentar o mês inteiro. Então, as pessoas têm que trabalhar e trabalhar muito em Cuba. Então, o que essa menina falou para mim é que as pessoas trabalham muito, os ônibus são lotados. Até aí, eu também trabalho muito aqui e pego ônibus lotado. Pegava, né, quando eu saía de casa. Então, ela falou que as pessoas trabalham muito, pegam ônibus lotado. Como eles vivem de turismo lá, o turismo é a coisa mais importante, assim, é a maior entrada de dinheiro deles, por causa das praias e tal, turista é extremamente bem tratado. Então, ela falou que realmente, assim, você vai como turista, você vive um sonho. Porque realmente, para turista, tem ônibus especial para turista, e o ônibus especial de turista tem ar-condicionado. O ônibus do povo é que nem o nosso ônibus, assim, que você entra, tá lotado. Porque o turista é muito bem tratado para que ele volte e para que ele gaste dinheiro lá, porque a entrada de dinheiro dos caras principal é o turismo. Então, tem leis especiais. ai, ai. Eu imagino um turista vindo aqui pro Brasil, entrando nos ônibus lá de São Paulo. Chorando. Chorando. Então, lá em Cuba, outra coisa que tem para turista, por exemplo, você tem mercadorias reservadas para turistas poderem comprar. Você tem... O que mais que ela falou do turista? O ônibus do turista. As leis. Como eles vivem de turismo, tem leis especiais para crimes contra turista. Então, se você assaltar um cubano, você vai ser julgado lá. Se você assalta um turista, você está ferrado. Qualquer crime que você comete em Cuba com um estrangeiro, com um turista, as penas são mais duras. Eu não sei te dizer como isso funciona, porque eu não conheço essa lei. Mas as penas são mais duras, porque eles querem proteger o turista a todo custo, para que o turista continue indo lá, porque eles precisam de dinheiro. Precisa entrar dinheiro ali, senão eles estão ferrados. Então, ela falou assim, que como turista, você vive um pequeno sonho, você ser muito bem tratado. Para a população de Cuba, realmente, como eles não têm comércio, eles não têm fartura de alimento. Então, quando você vai num mercado comprar alimento, você vai comprar um saco de arroz. Não interessa se você quer comprar 10 sacos de arroz. Você vai comprar um. É o que o cara vai vender para você. Que é o necessário para você sobreviver, e não tem fartura.
porque o comércio dos caras é limitado. Mas eles não têm falta de coisas porque eles são socialistas, eles têm falta de coisas porque eles são embargados. Então ela me contou que ela conversou com os cubanos, ela falou que os cubanos, assim, ela falou que não pegou nenhum cubano que odeia Cuba, né, como as pessoas falam. Falou que tem cubanos que acham que o Fidel Castro, na década de 90, quando a União Soviética cai, aí Cuba passa por uma década muito difícil, porque eles se mantêm ali sob o regime socialista deles, só que sem a União Soviética para comprar a mercadoria deles, para abastecer eles. Então, Cuba realmente passou por um mau bocado nos anos 90. Então, tem gente que acha que o Fidel Castro perdeu a mão, tem gente que acha que a revolução foi necessária, porque sem a revolução, até hoje, Cuba seria quintal do país dos outros. E aí, o que ela falou? Que tem muito cubano que fala que tem vontade de ir para fora do país, para juntar dinheiro para voltar. Para voltar e envelhecer no seu país tranquilamente, sem ter que se preocupar. Porque em Cuba você tem algumas garantias, né? Todo mundo em Cuba tem educação pública para todos, igual. Todo mundo tem saúde, eles investem em saúde no sentido de investir em saúde preventiva. Então, as comunidades recebem visitas periódicas de um médico. E aí esse médico vai periodicamente avaliar a sua saúde, porque é muito mais barato você manter as pessoas saudáveis do que você deixar a pessoa adoecer e tratá-la lá na frente. Então, a saúde não visa o lucro em Cuba, a saúde visa a saúde das pessoas. Então, você tem acesso à educação, você tem acesso à universidade. A medicina em Cuba é incrível. Tem gente que vai estudar medicina em Cuba, porque são excelentes faculdades. Por outro lado, você tem várias restrições, como Cuba é embargado, você não tem fartura de alimento, você não tem fartura de mercadoria. Você tem aí um país que parece que parou no tempo, porque como eles nunca conseguiram receber materiais novos, por exemplo, para montadoras de carro, os carros deles são todos carros antigos, são todos carros da década de 50. Então, parece que você viaja no tempo quando você viaja para Cuba. Então, Cuba tem essas questões. Deu para entender o que eu tentei explicar para vocês? Sim, sim. Sim? Deu sim. Tá? Então, depende de como você enxerga o mundo, depende de como você... das suas ambições, né, de vida, de como você acha que o mundo deveria ser, você vai achar Cuba um céu ou um inferno. Né? Então, tem que analisar essas questões. Se você pensa... né, da maneira como a gente foi ensinado a pensar aqui no Brasil, que tem que ganhar dinheiro, tem que vencer na vida, realmente você não vai conseguir ver nada de interessante em Cuba, você vai achar que é um horror, né? Mas Cuba tem uma das maiores expectativas de vida, né? Aliás, um cubano médio vive mais anos que um brasileiro médio, olha que horror. É tão ruim que eles vivem mais. Você não tem pobreza nas ruas, você não tem mendigo nas ruas, crianças nas ruas. Aí essa menina que viajou, Jaqueline, ela me contou que, como em Cuba eles não têm a mesma questão que a gente tem aqui de, por exemplo, internet, eles não têm Wi-Fi nas casas, né? Internet 3G existe, mas é um pouquinho mais cara. Então, todo mundo que tem. Então, ela falou, no fim do dia, depois do trabalho, aqui no Brasil, a gente vai tudo para casa, né? E aí você se enfia no seu celular, você se enfia na sua Netflix. Como lá isso não é tão popular, as pessoas ficam muito na rua. Então, ela falou assim, de acaba do expediente de trabalho, a molecada vai jogar beisebol, que eles adoram beisebol. Um dos esportes favoritos deles lá é beisebol. Então, a molecada vai jogar beisebol na rua, os velhos ficam sentados na porta de casa conversando. Ai, que Mano, olha horror! que fofinho. Parece antigamente, mano. É mó legal. Não, é horrível, porque é bom mesmo você ficar em casa com a cara no seu celular. É importante você estar com cheio de dinheiro. Isso. Pensando, ai, venci, muahaha. Se você quiser saber mais sobre a América Latina em geral, eu recomendo muito esse podcast para você. Você entra no Spotify e acha lá o Pulso Latino, tá? Eles têm um episódio, que é o episódio número 8, que chama os 60 anos da Revolução Cubana, e eles entrevistaram a doutora não porque é médica, é porque tem doutorado, chamada Joana Sarlém Vasconcelos, e ela é uma mulher que ela estuda economia, e ela escreveu muito, estudou muito sobre Cuba, e ela já foi a Cuba várias vezes e tal. Então, ela conta muito sobre, e é impressionante, assim, ela fala que por um lado, você tem dificuldade de acessar determinadas mercadorias, porque Cuba não tem comércio, então não tem. Por outro lado, as coisas que tem, elas são muito baratas. Então, eu lembro que ela comenta do preço do ticket para ir no Festival de Cinema, que ela pagou centavos.
ela comenta que a participação política deles é enorme, do povo cubano. A gente acha que em Cuba eles não votam, não tem democracia e tal, porque tem um partido, mas tem muita gente que participa. E eles têm níveis de participação, né? Porque a gente acha que democracia é de 4 em 4 anos ir na urninha lá, apertar botão, escolher um idiota novo. Lá não, lá eles têm reuniões, né? Tem as reuniões dos bairros, das comunidades, aí tem níveis de participação política. Então, no fim das contas, o cubano ele participa mais das decisões do que a gente, de fato, participa de 4 em 4 anos apertando o botão. Então, por favor, ouça esse podcast, que lá ela vai trazer bastante informação para você. Tá bom? Tá, professora. Oi. Eu falei, tá. Tá bom. Bocejando. Tá bom. Então, olha só, tem aquelas histórias, né? Uma coisa que sempre me falaram, que falam muito na internet, quando você vai falar do Che, de Cuba, é que Che matava gays. Se Che matou um homossexual na vida dele, não tem nenhum registro na história. Isso aí o pessoal de direita tirou do reto para jogar na sua cara. Porque a questão é a seguinte, as pessoas que falam que Che matava gays não são pessoas que se preocupam com os gays. Exato. Né? Essa é a verdade. Ela só fala isso para você porque você se importa e ela quer jogar isso contra você, né? Porque, na verdade, ela não tá nem aí para os homossexuais que morrem no Brasil hoje. Né? Então, não tem nenhuma informação, nenhum registro na história de que Che Guevara matou algum homossexual. Agora, existiu perseguição em Cuba com os homossexuais na década de 60? Sim. Teve perseguição aos homossexuais na União Soviética? Sim. Houve perseguição aos homossexuais em quase todos os países do mundo nos anos 60? Sim. Tem aqui no Brasil até hoje? E existe perseguição aos homossexuais no Brasil hoje. Então, assim, essas pessoas, quando elas usam esse argumento, elas não estão querendo, elas estão querendo só destruir a imagem de alguém, elas não estão realmente preocupadas com os homossexuais. Então, teve, sim, perseguição aos homossexuais em Cuba, como tinha em qualquer outro lugar do mundo nos anos 60. Porém, eu copiei aqui um trecho de uma reportagem, né? Em 2017, 2018, Cuba estava ali fazendo algumas reformas na Constituição. E uma das coisas que eles queriam reformar na Constituição era mudar um trecho da Constituição que define o que é casamento. Então, lá em Cuba, na Constituição cubana, diz que casamento é a união entre um homem e uma mulher. E o que eles queriam mudar? Mudar o que está escrito ali na Constituição. Mudar, colocar assim, casamento é a união entre uma pessoa e outra pessoa. Porque aí você estava, na prática, legalizando que os homossexuais pudessem se casar. Isso é uma coisa que aqui no Brasil ninguém discute, ninguém quer pôr na Constituição, ninguém vai dar aqui no Brasil hoje direito na Constituição para homossexuais poderem se casar. E em Cuba isso foi discutido. Mas o que aconteceu? A gente teve grandes protestos da comunidade religiosa, né, da comunidade cristã em Cuba. Então, hoje, para os homossexuais em Cuba, o problema não é o socialismo, mas o cristianismo que não deixa que eles se casem. E aí, no fim das contas, os cubanos desistiram. Oi? Eu vou ter que sair agora. Tá bom. Tchau. E aí, hoje, o que não permite os cubanos homossexuais se casarem não é exatamente o socialismo. Outra coisa que eu queria só comentar é a questão do Che, né? O Che falava muito, ele escreveu muita coisa, se você quiser procurar o que ele escreveu, é muito legal, muito bonito. Ele falava da questão do homem novo. Ele fala, não adianta você mudar o sistema econômico, mudar o sistema político, se você não muda o homem, né? Ele quer dizer as pessoas. Se as pessoas têm uma cabeça, uma experiência e uma vivência de um sistema, não é porque você mudou o sistema que ela vai automaticamente se transformar numa pessoa que vai estar adaptada a viver de outra maneira. Então ele falava que esse homem novo, né, essa pessoa nova, ela tinha que ser construída, ela tinha que ser educada. Uma das coisas que o Che fazia, por exemplo, era rodízio nas funções de trabalho. Porque ele venceu lá a Revolução, ele podia muito bem, ele tinha um cargo de ministro, ele podia ter muito bem se tornado ali um burocrata. Mas ele praticava o que ele falava, né? Que era um rodízio de profissões. Que muita gente quer... Isso também rolou na época na educação soviética. Que era um lance assim. Para que não haja uma profissão que seja superior à outra, e para que não haja um ser humano que se sinta ou que se faça superior a outro pelo trabalho que exerce, tem que ter um rodízio de trabalho. Então, assim, você vai trabalhar... Você não vai só fazer atividades intelectuais. Você vai fazer atividades intelectuais por um tempo, depois você vai revezar com o trabalhador braçal.
E aí o trabalhador braçal vai fazer a sua atividade e você a dele. Então, assim, ninguém vai ficar exclusivo em uma única atividade de trabalho. Nós vamos revezar as atividades de trabalho, porque aí todo mundo conhece todo o sistema de trabalho da sociedade e não existe uma pessoa que tem um cargo superior a outro, porque todo mundo faz um pouco de tudo. E aí essas fotos que eu coloquei para vocês são fotos do Che Guevara cortando cana e carregando o saco de cimento. Olha que pessoa horrível. Tá vendo quanto gay morto aí na foto? Vocês estão aí? Deu pra ver até os... Sim, tô vendo, Pro. Então, agora, filmes, né? Recomendo muito que você assista esses 2 filmes, que chama Che. O primeiro chama Che, o Argentino. O segundo chama Che, a Guerrilha. O primeiro filme conta a história do Che, conta a história da Revolução Cubana, só que o foco é no Che, óbvio, é um filme sobre ele. E o segundo filme conta que, tipo, o Che acreditava que a América Latina, só Cuba não bastava, que ele tinha que ajudar a libertar toda a América Latina, que a América Latina era um continente preso, um continente que era feito de quintal, e ele tinha que ajudar os outros países latino-americanos a se libertar. E aí ele vai participar, mais uma vez, ele podia ter sido um médico bem-sucedido, ou ele poderia ter um cargo de ministro, mas aí ele vai se juntar à guerrilha na Bolívia. E aí o segundo filme conta essa parte que eles vão lá para a Bolívia tentar fazer uma guerrilha para tentar derrubar o governo de lá, mas aí os Estados Unidos já estão de olho no Che Guevara. O Che Guevara foi extremamente caçado pelos americanos, e o Che Guevara é capturado na Bolívia e assassinado pelos norte-americanos. Outro filme muito bonito chama Diários de Motocicleta, que é um filme que conta a experiência dele quando ele se forma médico, e aí ele e um camarada dele arranjam uma moto, e eles resolvem viajar à América Latina. E é nessa viagem viajando, ficou muito bonito, pela América Latina, que ele começa a entender o que é ser latino-americano, começa a ver os problemas da América Latina e o sofrimento do povo pobre latino-americano. É muito bacana. Outra coisa que eu posso recomendar para você é O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é uma trilogia, são 3 filmes extremamente violentos. Então, se você não gosta, não assista. E não é um filme sobre Cuba, tá? Mas é que tem uma passagem, né? O mafioso, né, que é o Don Corleone, que é o dono da máfia, no segundo filme, o filho dele, né, tenta abrir um cassino em Cuba, e aí vem a Revolução Cubana e estraga os planos dele e tudo mais. Então, tem uma questão aí, o diretor coloca aí, né, essa passagem da Revolução em 59 nos filmes dele. Então, também tem aí um pedacinho para você assistir, caso você queira. E em Cuba tem Netflix, gente. Se você quiser ver Cuba através do olhar dos cubanos, você liga a sua Netflix e você assiste 4 Estações em Havana. 4 Estações em Havana é uma série cubana, feita por cubanos, lá em Cuba, pela Netflix Cuba. Você acredita? Uau! Uau! Aí você vai ver como eles estão todos na rua faminto. Igualzinho aqui. Sabe uma coisa que me deixa muito nervosa? É que todo mundo, em Cuba, na Venezuela e na China, em qualquer lugar que tenha um modelo socialista, porque Venezuela, China, eu não chamo isso de socialismo, né? Cuba é um pouquinho mais, né, nos padrões, vamos dizer assim. Todo país socialista é ruim porque é socialista. Agora, todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, 14 milhões de desempregados, gente pobre na rua, isso é tudo culpa do indivíduo. É o cara que não quer trabalhar, é o cara que não se esforça. Então, todos os problemas nos países capitalistas são culpas do indivíduo. Todos os problemas nos países socialistas são culpas do socialismo. Então, o capitalismo é uma fada bondosa que não tem culpa de nada. E aí, para terminar, eu coloquei essa fotinho do Camilo Cienfuegos e do Fidel. Eles estavam jogando beisebol, eu falei, eles adoram beisebol, e o time deles chamava Barbudos. Você tá vendo que estão todos desnutridos na foto. Por que será que chamava Barbudos? Por que será? Muito bem, crianças. Vocês têm alguma pergunta? Querem me falar alguma coisa? Querem me mandar para Cuba? Professora, vai para Cuba. Eu iria, mas até para ir para Cuba. Nossa, mas agora eu quero ir para Cuba.